Boa tarde, gente. Esse é o segundo Papo na Rede dessa quinta-feira, dia 22 de outubro. A gente acabou de conversar com o Zé e agora a gente está aqui com o Scott Horrell, um querido professor, um amigo que a gente fazia tempo que a gente não se via, Scott, alguns anos. Um bom tempo. E faz 5 minutos que a gente se viu, a gente não teve como fazer essa pauta do programa, mas a gente queria muito aproveitar a sua presença para conversar sobre um tema que eu acho que você pode ajudar a gente a pensar um pouco. Nós temos 30 minutos de caminhada e, como eu acabei de dizer, a gente já fez um programa com você tempos atrás sobre a questão da Trindade, a importância da Trindade na expressão da nossa fé. Fazer por Skype foi muito bom, com você ao vivo aqui é muito melhor. Prefiro também. Scott foi professor de todos nós aqui na época do seminário e está no Brasil esses dias para... Você está fazendo algum curso lá na Calvary? Tipo de conferência sobre missões. Ok. Engraçado ter teólogo para falar sobre missões, né? Mas a paixão é isso. A teologia da missão, alguma coisa assim. Então, a gente tinha proposto, Scott, conversar com você um pouquinho sobre... Aliás, o tema que a gente deu ao programa foi para que serve a teologia. Né? E até pegando o fim de conversa do que o Carlos estava tendo com o Zé, enquanto a gente foi te dar um abraço ali fora, e isso não foi pro ar, que é a ideia que a gente estava conversando um pouquinho, assim que terminou o programa anterior, é que o mundo está mudando muito, e muito rapidamente. Né? E assim, globalmente, não é só uma parte, mas as várias nações, em vários lugares, de forma muito rápida, o mundo tem mudado. Sim. Muito diferente da época em que nós fizemos seminário na década de 80, do século passado, né? Em que a teologia tinha um significado, ela tinha um propósito. E tinha compartimentos, isso, né? Bem mais definidos, né, do verdade. que temos hoje. E o mundo como um todo era mais compartimentado. Sim. E hoje há muito mais uma integração. O transversamento, né? Até uma questão, quando o Fernando sugeriu, né, e falou que você estaria aqui, era assim, tipo, nós continuamos com arraigados a uma teologia cristã, ou essa teologia cristã hoje dialoga, transversa, conversa com outras teologias, enfim, em que mundo nós estamos nesse sentido? Sabe, vou até ensinar a teologia cristã global no semestre que vem. Christopher Wright estava conosco há alguns meses e ele falou que antigamente os teólogos da Europa, América do Norte, tratavam teólogos das outras partes do mundo como um tipo de smorgasbord. Você anda e pega o que quer, o sabor é bom aqui, não é tanto ali. Hoje não é assim. É uma teologia global, é hora de escutar aos outros, todos, né? Pois as perspectivas diferentes, as culturas diferentes, as questões culturais diferentes enriquecem uns aos outros. Então, eu vibro com isso. Eu gostaria de pegar outros teólogos e bater a cabeça um pouco, né, com esse assunto. Pois é importante. E eu queria estar com vocês. Porque, ao mesmo tempo, muitos dos que, como esse que nós falamos, do arraigamento e da teologia assim, em compartimentos, eles estão vivos entre nós, né? Ou não, seus livros estão aí ainda ditando, né, caminhos nesse sentido. Então, parece que nós estamos nesse tempo de transição, né, para olhar essa teologia global com outros olhos, né? Que ainda as lentes são bem antigas, né? Na verdade, né? Sabe, eu acho precisamos uns aos outros como cristãos. Diante da subida do islamismo e do hinduísmo, estive em New Delhi, na Índia, há 2 meses. E o novo ministro, o Narendra Modi, é bem nacionalista e bem hindu. E vemos isto em Nepal e outros lugares também. E Myanmar são os budistas. Em Bangladesh são os muçulmanos e o Paquistão. E precisamos uns aos outros como cristãos, novos nascidos,
como evangélicos, mas há certas coisas que unificam todo o cristianismo. E às vezes esquecemos essas coisas centrais, como Jesus realmente é o Filho de Deus, Filho eterno, e a Trindade, como conversamos a última vez. Ou que Cristo morreu na cruz por nós, coisas centrais. A Bíblia é a nossa autoridade para brigar sobre coisas importantes, mas não que devem dividir de forma categórica. Precisamos uns aos outros. Esta outra pessoa, eu indo para a Síria, aí você precisa, qualquer cristão que ama o Senhor é meu irmão. Então, concordo. Há um mundo diferente e graças a Deus. Aliás, eu acho que é um mundo em que as categorias de crença são cada vez mais marcadas também. Coisa interessante que eu gosto de ensinar é que em 1980, pela pesquisa mundial, foi dito que 22% do mundo, população mundial, se chama ateu. Agora, quando alguém está batendo na sua porta, na China, ou União Soviética, ou Cuba, ou algum lugar assim, sou ateu. Mas hoje em dia, os que se declaram ateus é menos que 2%. Quer dizer, 1,7%. Apesar das vozes fortes de Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens faleceu, Daniel Dennett, outros assim. Pessoas hoje em dia estão dizendo, mas o que vale ateísmo? Qual é o valor da vida? Então, até Sam Harris, no último livro, penúltimo livro, disse que, olha, somos apenas químicos. A ideia de livre-arbítrio é mito. Somos apenas químicos, DNA. Mera biologia. Mera biologia. Então, Scott, mas você acha, disso que você está falando, de uma redução daqueles que se dizem ateus? Sim. A gente tem, assim, talvez, ao mesmo tempo, um mundo mais aberto, mais religioso, mais místico, mas ao mesmo tempo mais secularizado. Exato. No sentido, assim, de que a relação com uma religião formal, ela enfraqueceu? Eu acho. Aquela parte do mundo, como você, não religioso, mas espiritual, seguindo, como vocês sabem, né? Um tipo de significado na vida, apesar de não ter absoluto, não ter Deus pessoal, nada assim. Aquele grupo está crescendo cada vez mais. E é claro que muitos que se chamam cristão, ou até muçulmano, em muitos lugares, realmente não creem quase nada, mas querem algum significado, pois vida é impossível sem isto, né? Pega alguns fragmentos de alguma fé e incorpora. Queremos justiça. Por quê? Mas Como? queremos justiça, amor, Professor, tudo mais. Diria assim, o quanto que o tema do programa seria o valor da teologia, né? Para o que ela serve, quer dizer, a teologia, não fosse ela, é um pensamento meu, não fosse ela enquadrada e sistematizada e rotulada por todas e as mais variadas tendências que a gente tem no mercado religioso hoje, ela não seria, que para mim é, assim, algo bem-vindo. Quer dizer, a teologia em si, e não o que se faz com ela, isto é, pega a teologia, agrega, né, põe ela num compartimento e cria interesses em torno e a partir daí cria-se uma fé, uma nova crença, um novo modelo, coisas do tipo. Ou um determinado comportamento. Ou um comportamento. A teologia para enquadrar comportamento. Que não tem nada a ver com a teologia em si, que é essa aproximação do eterno, né, da pessoa de Deus, na busca disso que você falou, de significado para si mesmo, não é? Mas ela, com essa contaminação toda, a gente fica assim, hoje você tem um sem número de pessoas arrediam, né? Quando você fala em teologia, tem gente há uma brecha, uma divisão entre
o que chamamos teologia e a vida. E é uma divisão absurda. Eu entendo. Eu também odeio uma certa forma de teologia. A teologia que realmente tira a fé ou destrói o sentido de mistério do Senhor, pois as doutrinas principais, afinal, tem mistério também, a Trindade, ou as duas naturezas de Cristo numa pessoa só. Mas, então, às vezes, eu também odeio dogma, ou o que chamamos doutrina, ou teologia sistemática, que tem um tipo de aura, tá certo? Aura bem feia, às vezes. Mas é uma divisão que não faz sentido com a Bíblia. Jesus é o famoso didaskalos, a palavra grega para professor, mestre. E daí, até Jesus é chamado didaskalos. O que é? O rabbi ou rabbone, mestre, professor. Alguns 55 vezes, de 75 vezes em todo o Novo Testamento. Pensamos que quem ensina, professor ou mestre, há mestres falsos, é claro, mas é Jesus. Mais de 3/4 das vezes que vemos a palavra teacher ou didaskalos, mestre, pertence a Jesus no Novo Testamento. Daí temos ensinar, quase 100 vezes. Didáscalos. Didáscalos é o mestre. O mestre. Mas o didaké é a doutrina, o ensino. Eu vou lembrar também. Vocês que são seminaristas meus. Didaké é o ensino. Didaké. Ensino acontece quase 100 vezes. Quase sempre em um sentido positivo. E daí, didaké quer dizer ensino, muitas vezes traduzido doutrina, quase sempre da forma positiva. O Paulo escreve, Tito, olha, aguarde sua doutrina e vida, e fazendo assim você vai salvar si mesmo e outros também. Então, esta divisão entre doutrina ou teologia e a vida, a santificação, uma vida piedosa, é uma divisão inteiramente falsa. Até não pode ter uma vida verdadeiramente piedosa sem doutrina, pois isto é a estrutura do bem, do que convém à vida cristã, aqui não. O que você está dizendo por ensino, pelo mestre, enfim, o didáscalos, o didaquê, é que assim, há um conteúdo a ser transmitido. Sim. E esse conteúdo, de uma forma ou de outra, ele é sempre fruto de um labor teológico. Em termos de considerar aquilo que é dito nos evangelhos, ou aquilo que é dito nas cartas apostólicas, e como que eu faço a leitura disso, e eu transmito para cá, e como que eu trago isso para a minha própria vida, e como que eu transmito isso para outras pessoas. Quer dizer, em outras palavras, aí eu tenho até uma pergunta que é assim, é impossível não fazer teologia? Quer dizer, não dá para eu ler a Bíblia e não fazer teologia, porque eu sempre vou ler e vou ter uma interpretação sobre aquilo. Então já é teólogo. E aí é que eu estou pensando assim, quando eu tinha pensado nesse tema também, que de um lado eu compreendo, há uma crítica hoje, assim, agora a teologia, que esse aspecto, assim, a teologia que se tornou árida, a teologia que se tornou inerte, se tornou arrogante, né? Elite. Mas por outro lado, que a questão é, quando eu digo assim, olha, eu não tenho teologia nenhuma, eu já estou fazendo uma teologia. Sim. É inescapável, né? Claro. Exatamente. Há uma certa tirania aí, assim, não fazer teologia é a sua teologia. É a maneira só creio na Bíblia. Eu só creio na Bíblia, então essa é a sua teologia. Sim. Né? Agora, quando você fala de labor teológico, esse labor teológico não pode dar a impressão de se estar trancado numa sala de aula ou num lugar tido como sagrado para ler e aprender ou apreender algumas coisas. O labor teológico é a mão na massa, né, também. Né? E dá para a vida, eu acho que é isso que o Scott falou. Quando você fala de Jesus como professor, sim, ele não reúne ninguém para ensinar, mas ele vai ensinando. No Jesus, caminho. Sim. Paulo, sim, né? E os outros, eu concordo. O Dr. James Houston disse uma vez uma coisa, Scott, que eu acho que foi muito interessante, que ele disse o seguinte, que até mais ou menos até quase o fim da Idade Média,
os teólogos da igreja eram os santos. Ou seja, santos ainda assim, aqueles homens que cultivavam uma relação com Deus, que viviam na vida prática as dimensões da fé, e aí nessa vida prática elaboravam a teologia e, enfim, ensinavam, transmitiam e interpretavam a vida à luz do seu trabalho teológico. A partir do Renascimento e do Luminismo, houve uma separação. Os santos foram para um lado e os teólogos foram para o outro. E aí a teologia passou a ser um mero exercício intelectual, quase filosófico, e os santos eram esses homens piedosos, esses homens bonzinhos, tal, mas eles não tinham um lastro teológico. Depende na tradição. Então, depende, mas de forma geral. E eu achei que foi muito interessante, mas ele fala assim, dessa ruptura que aconteceu e que foi ruim, tanto para a vida de santidade, de piedade, de compaixão, quanto foi ruim para a teologia em si. Eu vejo a brecha acontecendo até antes, com os mosteiros, como se chama? Monastérios. Mas separados do povo, muitas vezes. Houve pessoas consagradas indo dos mosteiros para ministrar em vários lugares, mas com escolasticismo. Eu diria com até o Tomé Aquino e depois o Guilherme de Ockham, como se chama? William de Ockham e outros. Já houve cada vez mais uma teologia abstrata, filosófica, e daí os Catherine de Sena ou outros morando na vida mais real, querendo viver e conhecer o Senhor. E era uma brecha cada vez mais. É o que Lutero rejeitou. Calvino, de uma certa forma, também. Querendo rejuntar a vida bíblica enraizada na vida diária. Eu também detesto algumas formas da teologia que se virou uma ciência em si, longe não apenas da vida, mas também das próprias escrituras. Então temos tradições que cada vez mais se desenvolvem. Separou de tudo. Mas a Bíblia foi desprezada também. Desprezada, né? Mas no início a Bíblia, e vocês sabem, mas também o que outros na linha apostólica estavam dizendo, era a base, especialmente cada vez mais a Bíblia em si. Apesar da tradição e tudo mais entrando. Então, eu acho teologia até mais ou menos a Idade Média foi o estudo de Deus, teologia, o estudo de Deus. E daí virou o quadro inteiro de estudos mais gerais sobre a fé cristã. E vivemos com isso, né? Então, eu prefiro teologia bíblica. Você acha que em algum momento, né, falando dessa separação, né, em algum momento se abandonou a bacia, a água e a toalha e se optou pelos livros, pela intelectualidade? Sim. Virou um jogo sofisticado. Um jogo que atrai, pois é... Só para iniciar. Bom, é intelectual, é acima de todos os sentido, outros. Ela é sedutor isso, né? Até porque também é umbilical, né? Sim. Cortou mesmo. Né? Alimenta-se a si mesmo, né? Aquela coisa do gosto... Pela coisa em si. Pela coisa em si, mas que não desemboca, não deságua. A teologia como um fim e não como um meio da qual a gente vai compreender e viver a vida. Agora, Scott, você é um professor da teologia. De teologia. Sim. Você é um teólogo, você é professor no Seminário de Dallas, você foi professor em várias escolas teológicas aqui no Brasil. Sim. Como que você vê hoje a questão da formação teológica? Qual é o papel que ela tem hoje? No passado,
ela era muito direcionada para aquele camarada que em dado momento ele se levantava na igreja, na sua comunidade, dizendo assim, eu sou um vocacionado, eu tenho um chamado para ser um pastor, um missionário, enfim. Como que a educação, a formação teológica, qual que é o papel dela hoje no seu... Você que continua trabalhando nesse âmbito de educação teológica? Não é uma pergunta fácil, mas no quadro grande, a teologia é como pensarmos da vida a partir da Bíblia e das tradições firmes, centrais da fé. Então, isto nos prepara. Quem é Deus? Isto informa quem sou eu, criado na imagem dele. Então, e Deus sendo Trindade, como relacionamos-nos uns aos outros? De uma certa forma, Deus é acima de todos nós, mas informa o significado básico da vida, porque eu penso, porque eu tenho vontade, pois o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Eu tenho emoções, eu tenho esta plenitude do que quer dizer ser humano. Eu acho que a Bíblia e a teologia básica informa a estrutura da vida, que mostra que, eu acho, a Bíblia coloca o que é o ser humano acima de qualquer outra filosofia ou religião. Sem dúvida, nem o islamismo diz que o homem é criado na imagem de Deus. Deus jamais vai ter relacionamento ou aliança ou promessa para os seres humanos. Ele é acima disso. Então, a fé cristã diz, não, Deus realmente nos ama, nos criou para a reunião, para a comunhão com Ele. Como os ortodoxos orientais dizem, a Trindade, o convite à salvação é um convite para a comunhão com a própria Trindade. É lindo. Mas eu digo isto então, para não continuar muito, mas teologia ou doutrina nos dá a estrutura da vida que faz sentido de tudo mais. Somos os mais altos como seres humanos diante do mundo, mas também somos pecadores, os piores. Não há escada de atos religiosos ou qualquer outra forma de finalmente agradar Deus no sentido salvífico, ou que sejamos salvos. É a graça que Ele fez por nós na cruz. Então, esse significado da vida é básico, e daí aplica em questões culturais de formas diferentes, às vezes não muito diferentes, mas criativas, mas dá o fundamento de tudo mais. Efésios. A maior parte é teologia, a doutrina, mas daí, então, como vivemos? Romanos, mesma coisa. Capítulos 1 até 11. Daí diante, como vivemos. Conteúdo teológico, então, a partir do 12, Efésios também tem essa estrutura. Então penso assim. Me diz uma coisa, Scott. Não, me diz uma coisa não. Eu vou dizer e você... O professor sempre diz duas coisas. Outra coisa. E você me corrija amorosamente, por favor. Nós estamos num tempo em que eu mesmo sou um dos que tenho tentado fazer a distinção entre a Bíblia livro, sim, a Bíblia escritura sagrada e a Bíblia palavra de Deus. Né? A Bíblia enquanto livro é livro, um livro qualquer de alguma biblioteca. Né? A Bíblia enquanto escritura sagrada, ela ganha o significado de um escrito comprovado, cientificado, que pode ser checado, fontes, etc, etc. E a Bíblia, enquanto palavra de Deus, é quando ela salta para dentro de mim e vira a vida, e a vida que faz com que eu me converta, com que eu me arrependa, com que eu olhe para mim mesmo e veja que Deus eu tenho e quem eu sou, como você disse. Isso é errado, isso é um pensamento errado. É uma não pergunta é assim. honesta, Carlos. Eu acho que todos esses aspectos estão acontecendo. Ao mesmo tempo, na minha convicção é que as palavras em si, o que Jesus disse, que nem o céu e a terra vão passar, mas minhas palavras não vão
como dizer? Passar. Não passar, não. Então, eu diria que o estudo da palavra em si não é seca. Se vibra. Eu, na minha faculdade, os alunos, todos pós-graduados, eles vibram com o estudo da Bíblia. É isto que Deus está dizendo. Isto é a resposta. Mas, então, daí, o coração está batendo junto com a cabeça, descobrindo que podemos confiar nas Escrituras de forma inteira. Liberta a gente de não ficar em cima da Bíblia dizendo, mas isso não dá não, esse é milagre. Eu não estou dizendo que você diz isso. Sim, tá. Mas a ênfase na palavra, nas escritas, pela igreja histórica e ainda mais com a reforma, tem razão. Para largar disso, você perde a base daí para os outros sentidos da palavra, na minha maneira de pensar. Então, temos mais que 2.000 pós-graduandos e doutorandos na minha faculdade, e muitos outros também, mas pelo estudo da palavra vem o poder do Senhor. Muitas vezes pessoas dizem que doutrina, teologia divide o corpo de Cristo, só nos separa. Eu acho que é o oposto. Claro, brigando não é contra a Bíblia já, né? Mas uma coerência teológica ou doutrinária nos unifica. Por isso temos a Aliança Mundial dos Evangelhos evangélicos ou evangelicais e grupos assim. Temos uma base ainda com flexibilidade de várias perspectivas que nos unifica. E por isto, eu não quero criar problemas aqui, mas eu acho que uma pessoa católica, ou ortodoxa, ou cóptica do Egito, ou Etiópia, outra forma de ortodoxia hoje em dia, ou da Síria e outros lugares, quando eles afirmam Niceia, isto é, a doutrina da Trindade, e amam o Senhor e Jesus é o caminho para a salvação, a Bíblia é a base da nossa fé, embora que eles tenham tradições diferentes das minhas, mas somos irmãos, somos corpo de Cristo, somos unidos no mundo. Amém, Scott. O guarda-chuva é isto. E aqui dentro a gente transita, né? Então, eu ia te perguntar isso, porque é o seguinte, Scott, quando a gente pensa, por exemplo, você falou de várias tradições, inclusive a nossa tradição. A gente se identifica, como você disse, usando uma expressão que faz sempre que a gente ouve, que são os evangelicais. Usa ainda no Brasil? Usa pouco, mas... Infelizmente. Não sabia. Virou uma salada de 20 anos, mas tudo bem. Mas assim, nós temos as nossas tradições. A gente falou dos católicos, dos ortodoxos, dos cóptas e talvez de tantos outros. A questão é a seguinte, o quanto que a geografia e a história influenciam, Scott, na maneira de eu fazer teologia. Então, assim, por exemplo, eu nasci no Brasil. Nasci no contexto de uma igreja, de uma família evangélica. Minha família frequentava a igreja batista, então, por conta disso, eu cresci numa igreja batista. Se eu tivesse nascido, talvez, na Grécia, se eu tivesse nascido na Rússia, eu teria uma outra formação cultural, histórica e da maneira de ver o mundo. A minha pergunta é assim, o quanto é que a minha geografia, a minha história nesse sentido, assim, eu nasci nesse tempo e nesse lugar, e essa é a minha cultura, o quanto que isso influencia a minha cultura, a minha teologia, e apesar disso, quanto eu consigo alcançar aquilo que é o cerne de qualquer teologia, que tem como referência Jesus encarnado. Boa pergunta. Pois seguimos os exemplos espirituais que temos. Sou bem batista, pelo menos no passado. Eu fui à frente quando o pregador deu o convite. Eu senti a coisa maravilhosa na minha vida. Outra parte da família, da minha herança, é metodista livre. Então, aquela santificação, e eu não concordo com a definição, mas que eles realmente encontraram o Senhor. Foi lindo. Os meus irmãos pentecostais falam em línguas, se chama isso o batismo do Espírito Santo.
eu diria, eles realmente conhecem o Senhor de uma forma mais poderosa do que antes. Talvez debatemos o significado do batismo do Espírito Santo, mas que eles cresceram na fé cristã é lindo. Então, seguimos os exemplos que admiramos, até na teologia da prosperidade e outras coisas assim. E às vezes pensamos que isto é o único caminho, isto seja denominacional ou cultural. Por isso eu ensino alunos, olha, a Bíblia é o que o amor para Deus e para o Filho é o que nos unifica ao redor do mundo. E eu ensino em vários lugares, Cairo, no Egito, ou Jordânia, sou professor lá, Guatemala, e em qualquer lugar, entre várias denominações, inclusive não evangélicas, se você ama Deus, você vai amar a palavra. Então, ensinando a palavra de Deus, e discutindo a palavra de Deus, e dizendo qual é a sua perspectiva. O que é que eu estou não vendo no texto que você, aí da Paquistão ou algum lugar, está vendo? Esse tipo de teologia que trazem as culturas diferentes, mas daí aproveita o melhor, verificado pela palavra, mas aproveita o melhor de cada cultura e situação pela história. É lindo assim, lindo assim. Ao mesmo tempo, com aquela teologia central, daí como isto se aplica nas culturas diferentes. Os Estados Unidos com o consumerismo, mas daí em outros lugares com outro tipo o islamismo, por exemplo, oprimindo o povo e não pode converter ou nada assim. Então, aprendemos uns dos outros de novo, né? Bom, a gente tem que caminhar para o encerramento. Estamos no final, mas assim, vamos lá. Minha última pergunta. Você, dando aula aí pelo mundo todo, pelo mundo afora, em seminários, o que você me diz do diálogo interreligioso? Às vezes, criando amigos, não cria convertidos. Eu acho que o diálogo é importante para definir as diferenças. Eu vou logo para uma mesquita islâmica. Estive na sexta passada num centro budista. Mas eu não vejo muito fruto, falar a verdade, desta como se diz, consulta o que você acha, o que você pensa. Muitas vezes é pela pregação da palavra e os milagres ou maravilhas que o Senhor está fazendo e a vida transformada por Cristo, liberta da lei, liberta da culpa, não presa mais aos demônios, que converte os outros que estão buscando esperança. Então é uma coisa misturada, mas há valor, mas não é o valor final. Entendi. Em termos de ver crescimento da fé cristã. Entendi. Obrigado Muito a vocês. bem, Scott. Que bom. Obrigado. Olha, já passou meia hora, foi Ok. super rápido. Pois sim. Mas vocês são fáceis. É uma alegria estar com vocês. Não, mas é uma alegria ter você aqui, Scott. É muito bom, muito bom. Que seu tempo no Brasil seja aproveitado. Estou mais feliz porque eu sei que Obrigado. nós vamos continuar algumas horas juntos. É. Ainda hoje. Mas sim. Então, sim. Exatamente. Obrigado. Vamos Obrigado, fazer inveja Carlos, para você quem vai tá vendo. também? Que bom. Vamos ver se o mestre Cuca em casa hoje sou eu. Então vamos ver se... vamos ver se- Deus há de ter Podemos misericórdia pegar de nós. pãozinho e Pessoal, olha, assim, tudo bem. Melhor a gente passar John na Scott padaria. Morrell viu? passando aqui pelo Brasil, passando aqui no Papo na Rede, conversando um pouquinho. É evidente, meia hora é muito pouco tempo para a gente aprofundar e esgotar, mas eu acho que a gente conseguiu pincelar algumas coisas e Espero que talvez sim. mexer um pouco Mas, nessa água que às sabe vezes fica um pouco assim, parada. Fernando, que eu gosto do Scott, São as pérolas. para fechar assim, que ele lida com a teologia, que no geral, né, há uma tendência, no geral, de que ela seja árida, como foi dito aqui, mas o Scott ele está sempre tentando traduzir a teologia de um modo palatável, né, que desce
você sabe que você está sendo confrontado com alguma coisa bem assim crítica, mas ele faz com muita graça. Então, essa palavra seja sempre temperada com sal. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Scott. Até a próxima quinta, gente. Tchau, gente. Nos vemos por aí. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.